Para o restante dos votos, direto do plenário. Por favor, sentemos-nos. Reabro a sessão e, dando continuidade ao julgamento, colho o voto do ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, eu efetivamente não tenho nada mais a acrescentar ao exaustivo e excelente voto do ministro Lewandowski, que, a meu ver, esgotou completamente o tema. O voto de Sua Excelência não só é convincente, mas é abrangente e inteiramente em sintonia com o que há de mais moderno na literatura sobre o tema. Eu vou me limitar a pontuar uns poucos pontos, uns poucos aspectos, e em seguida pedir a Vossa Excelência que a juntada de um voto mais estruturado para a formalização do acordo. Eu vou me valer de um texto que escrevi há mais de 10 anos sobre o tema. Vou tratar rapidamente do que penso ser essencial em matéria de, por exemplo, discriminação. Eu acho que discriminação, como um componente indissociável do relacionamento entre os seres humanos, reveste-se de uma roupagem, e isso é muito importante. O que está em jogo aqui é, numa certa medida, competição. É o aspecto competitivo que germe em todas as sociedades. Quanto mais intensa a discriminação e mais poderosos os mecanismos inerciais que impedem o seu combate, mais ampla se mostra a clivagem entre o discriminador e o discriminado. Daí resulta, inevitavelmente, que aos esforços de uns em prol da concretização da igualdade se contraponham os interesses de outros na manutenção do status quo. É natural, portanto, que as ações afirmativas, mecanismo concebido com vistas a quebrar essa dinâmica perversa, sofram o influxo dessas forças contrapostas e atraiam considerável resistência, sobretudo, é claro, da parte daqueles que historicamente se beneficiam ou se beneficiaram da discriminação de que são vítimas os grupos minoritários. Essas ações afirmativas se definem como políticas públicas voltadas, portanto, à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos, que eu chamei ainda há pouco de perversos, da discriminação racial, da discriminação de gênero, de idade, de origem nacional, de compleição física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade. Impostas ou sugeridas pelo Estado, e lembro aqui que a ação afirmativa não é medida proposta só por governos, muito pelo contrário, elas podem ser propostas e são propostas por entidades de iniciativa privada. Há, no direito comparado,
vários casos de medidas de ação afirmativa desenhadas pelo Poder Judiciário, naqueles casos em que a discriminação é tão flagrante, a exclusão é tão absoluta, que o Judiciário não tem outra alternativa senão ele próprio desenhar medidas de ação afirmativa, como foi o caso nos Estados Unidos, especialmente em alguns estados do Sul. Então, eu dizia, impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades privadas, essas medidas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fato. O que é discriminação de fato? Aquela discriminação de fundo cultural, como é a brasileira, arraigada, não é? Estrutural, absolutamente enraizada na sociedade. De tão enraizada que as pessoas nem a percebem. Ela se normaliza, torna-se uma coisa natural. De cunho pedagógico e não raramente impregnadas de um caráter de exemplaridade, da parte do Estado, claro, tem como meta também o engendramento de transformações culturais e sociais relevantes, aptas a inculcar nos atores sociais a necessidade, a utilidade da observância de princípios tais como os do pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio humano. Constituem também, por assim dizer, a mais eloquente manifestação da moderna ideia de Estado promovente, ou seja, de um Estado que toma a iniciativa, que não acredita na força invisível do mercado. Não é? É o Estado dirigente, digamos assim. Trata-se, em suma, de um mecanismo sócio-jurídico destinado a viabilizar primordialmente harmonia e paz social, diferentemente do que foi erroneamente sustentado da tribuna. Paz social que, mais cedo ou mais tarde, se veria seriamente perturbada quando um grupo social expressivo se vê eternamente à margem do processo produtivo e dos benefícios do progresso. E visam também a robustecer o próprio desenvolvimento econômico do país, na medida em que a universalização do acesso à educação e ao mercado de trabalho tem, naturalmente, como consequência inexorável, o crescimento macroeconômico, a ampliação generalizada dos negócios, ou seja, o crescimento do país como um todo. E esse seria um argumento de natureza pragmática, se é que se pode dizer isso. Por outro lado, não se deve perder de vista o fato de que, e aqui é um outro argumento já agora de natureza política, não se pode perder de vista o fato de que a história universal não registra, na era contemporânea, nenhum exemplo de nação que tenha se erguido de uma condição periférica à condição de potência econômica e política, digna de respeito na cena internacional, especialmente na política internacional, mantendo no plano doméstico uma política de exclusão, aberta ou dissimulada, pouco importa, legal ou meramente estrutural ou histórica, pouco importa, em relação a uma parcela expressiva da sua população. Lembro aqui que o famoso caso Brown versus Board of Education,
dos Estados Unidos, a Corte Suprema dos Estados Unidos, ministro Celso, era completamente favorável às vésperas do julgamento, era inteiramente favorável à segregação das escolas públicas nos Estados Unidos. Foi a liderança do então presidente da Corte sobre este argumento de que os Estados Unidos eram e continuam a ser o país líder do mundo livre. Ora, como é insustentável a posição de líder do mundo livre mantendo uma situação como aquela? Esse foi um argumento decisivo do presidente da Corte para convencer os seus colegas a mudar de posição e derrubar a política de segregação racial então vigente no país. E foi exatamente o que aconteceu e a decisão foi unânime. Brown versus Board of Education. São essas poucas considerações. Meus pontos de vista sobre a matéria são mais do que conhecidos. Já publiquei há 11 anos uma obra sobre o tema, escrevi alguns artigos, de maneira que, como eu já disse, tendo o voto do eminente relator sido exaustivo, muito exaustivo, não vejo necessidade de me alongar demoradamente e peço ao senhor presidente que me autorize a juntar voto escrito por ocasião da redação da publicação. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Com o voto, o ministro César Peluso. Senhor presidente, eu endosso completamente as palavras do ministro Joaquim Barbosa e que o voto do eminente ministro relator foi deveras exaustivo. A rigor, seria desnecessário acrescer qualquer consideração, mas pela importância que o julgamento tem, por razões óbvias, sinto que é meu dever, pelo menos, deixar expresso meu pensamento sobre alguns pontos. E, deixando de lado considerações de ordem não jurídica, meta-jurídica, que, pela natureza e delicadeza da matéria, estão, de fato, envolvidas nesse tema, eu quero me concentrar numa questão, que é um objeto do julgamento, que é uma questão jurídica, designadamente uma questão jurídico-constitucional, que está em saber se as chamadas ações afirmativas, das quais a impugnada, no caso, faz parte, ofende ou não ofende, em particular, o princípio constitucional da igualdade ou, eventualmente, algum outro princípio constitucional. E, para dar essa resposta, parto de algumas premissas. A primeira delas é de que, como todos sabemos, a despeito de, para efeito de caráter didático, o princípio da igualdade seja tratado sobre um aspecto formal e, ora, sobre um aspecto material, não há dúvida nenhuma que ele é um conceito unitário que assume, vamos dizer, a feição própria conforme a realidade sobre a qual incida. Daí porque é importante acentuar, sobretudo neste tema, que o princípio da igualdade implica a necessidade jurídica não apenas da interpretação, mas de uma produção normativa de equiparação de situações que não podem ser desequiparadas sem uma razão lógico-jurídica suficiente. A segunda premissa é esse fato sócio-histórico incontroverso, que é aquilo que eu chamo o déficit educacional e cultural da etnia negra desde os primórdios do processo histórico da vida brasileira, também conhecidíssimos,
em virtude das graves e conhecidas barreiras institucionais no acesso aos negros a fontes da educação e da cultura. E aqui faço um relevo que me parece o centro do raciocínio. O acesso da educação tem que ser visto aqui como um meio necessário, um meio indispensável do acesso, ou pelo menos da possibilidade mais efetiva de acesso aos frutos do desenvolvimento social e econômico, e, portanto, de uma condição sociocultural que corresponda, vamos dizer, ao grande ideal da dignidade da pessoa humana e, portanto, do projeto de vida de cada um. É esse acesso, ou mais do que isso, as barreiras ou as dificuldades opostos a esse acesso é que estão na causa, ou pelo menos na causa fundamental, ou numa causa preponderante do desnivelamento social que implica esse tratamento desigual e, portanto, a própria desigualação entre as pessoas no seio da sociedade. E, em terceiro lugar, a terceira premissa, é a existência de um dever, que não é apenas ético, mas é também jurídico, assim do Estado como da sociedade, perante tamanha desigualdade, à luz dos objetivos fundamentais da Constituição e da República, como está no artigo 3º da Constituição, que se propõe a constituir uma sociedade solidária, em segundo lugar, a erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, e, em terceiro lugar, promover o bem de todos sem preconceito de raça. Isso são objetivos textuais da Constituição. Diante desse princípio, a responsabilidade ética e jurídica do Estado e da sociedade é adotar políticas públicas que correspondam ou que respondam a esse déficit histórico na tentativa de realizar um processo que, por definição, não se realiza num dado momento, mas vai, ao longo do tempo, sendo aperfeiçoado, de realizar essa igualdade material e, portanto, de desfazer essa injustiça histórica de que os negros são vítimas no Brasil. Ora, basta uma visão sistemática da Constituição Federal para perceber logo que ela tutela classes ou grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Não preciso citar os casos das mulheres, os casos dos menores, os casos dos hipossuficientes. Há, portanto, um tratamento excepcional, concorde com o princípio da igualdade, em relação a tais pessoas, pela própria Constituição Federal, e com base nela, na legislação infraconstitucional, como também poderíamos citar o caso da Lei Maria da Penha, só para mostrar como é legitimado do ponto de vista constitucional esse olhar de proteção constitucional a certas situações de vulnerabilidade. E aqui eu suscito um exemplo que mostra bem o alcance da constitucionalidade da resposta que assume a ação afirmativa. Se nós imaginássemos que as universidades públicas fossem pagas, não fossem gratuitas, não ofenderia, a meu juízo, a Constituição, que a lei tivesse reservado uma cota de, por exemplo, 20% a alunos hipossuficientes ou pobres. Que ofensa constitucional haveria nesse caso? Nenhuma. Gostaria de permitir uma Perdão. breve consideração. É interessante que você toca esse ponto, porque isso foi objeto até de preocupação quando da minha decisão na liminar nesta ADPF, que é o número excessivamente reduzido de vagas em vários cursos. Eu lembrava, está aqui presente o reitor da universidade, que também foi diretor da escola, eu lembrava da situação, por exemplo, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, que é objeto dessa discussão.
e que para o curso diurno tinha até recentemente apenas 50 vagas. Quer dizer, o modelo, então, de ação afirmativa, obviamente, opera nesse tipo de restrição. E aí, claro, nós sabemos que há todo um esforço no sentido de expansão, esse quadro já até mudou relativamente ao número de vagas, há um esforço no sentido de expansão, mas ainda assim nós continuamos com um modelo extremamente restrito, até por uma cultura que domina as nossas universidades. Quem já visitou, por exemplo, e frequentou universidades europeias, sabe que nos cursos de direito, por exemplo, na Alemanha, nas chamadas Vorlesung, nós temos as grandes aulas, nós temos a presença de 300, 400 alunos, enquanto que nas universidades brasileiras, especialmente nas públicas, nós temos 30 ou 40 alunos. Então, isso acaba por impactar quando leva em conta ainda este aspecto. Outra questão é a questão do financiamento das escolas públicas. Nós, numa decisão que foi objeto de muita discussão, entendemos que não era o caso de se exigir o pagamento de matrícula nas escolas públicas, entendendo que a gratuidade tinha essa abrangência. Se nós acompanhamos agora a crise europeia, inclusive os protestos dos estudantes, nós vamos verificar que uma parte do protesto se dirige exatamente contra a elevação, em Portugal se chama das propinas, né, da exigência das matrículas. Então veja que, ironicamente, ao decidirmos que não há matrícula na escola pública, nós estamos, inclusive, impedindo uma forma de financiamento que repercutiria sobre a possibilidade de expansão de vagas. Na medida em que nós temos a possibilidade de expansão de vagas nas escolas públicas, obviamente que nós temos a possibilidade de diminuir significativamente essa tensão que se coloca, né? Nós sabemos, por exemplo, que em alguns estados da federação, o Rio Grande do Sul é um exemplo disso, nós temos hoje uma tensão em torno das cotas. Aqueles que são contrários às cotas raciais e que professam essa posição, especialmente das cotas exclusivamente raciais, como esse da UNB, sempre fazem a advertência de que nós podemos estar introduzindo, a partir dessa ideia de referência racial, e o Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma referência em relação a isso, podemos estar introduzindo a ideia mesmo de um certo racismo, né, de um certo preconceito em relação àqueles que são beneficiários da cota. De modo que o senhor está tocando um ponto extremamente importante e que não deve passar ao largo da nossa análise, que é o próprio modelo, como que se estrutura a universidade pública, né, como que se discute o modelo gratuito de ensino. O ministro Fux ressaltava esse aspecto e obviamente não passou ao largo de todas as análises a partir do voto do ministro Lewandowski, que há um grave problema aqui, que é o problema do acesso à universidade pública. E como que se dá esse acesso? E por isso, inclusive, essas políticas de compensação ou de ação afirmativa, pelo modelo do vestibular. E o modelo de vestibular prestigia quem no nosso sistema? Isso já foi destacado. Uma ironia do nosso sistema, os alunos que passaram pelas escolas privadas e que, por isso, então, estão em condições talvez mais adequadas de passar no vestibular. Então, veja a ironia desse modelo. E, obviamente, que uma das soluções é a expansão de vagas no sistema público de ensino.
E como que pode se dar essa expansão? Claro, com dotação de mais recursos, mas isso envolve um modelo orçamentário e tributário, uma discussão fiscal extremamente relevante. Não se abre escola da noite para o dia, tudo isso tem custo, etc. E nós estamos com a nossa orientação, por exemplo, em relação à chamada taxa de matrícula, a meu ver, restringindo, inclusive, essa possibilidade de expansão. A mesma coisa acontece quando nós discutimos um outro aspecto. Eu me lembro que chegavam decisões aqui a partir da provocação do Ministério Público e Ação Civil Pública, que é a possibilidade ou não da universidade realizar cursos de especialização, cursos de pós-graduação e impor taxas para esses cursos. E há entendimento no âmbito, especialmente da Justiça de primeiro grau, respondendo a essas ações civis públicas do Ministério Público, que o ensino gratuito é uma ideia básica, inexorável, inafastável, e que a universidade pública não pode cobrar taxas, ainda que para cursos outros. E isso leva, obviamente, a universidade ficar sem os fundos necessários para essa necessária expansão. Se nós tivéssemos vagas em número suficiente, obviamente que esse debate, essa tensão seria extremamente minimizada ou praticamente não existiria. De modo que você está tocando um ponto que precisa ser levado em conta e que nas nossas discussões aqui, inclusive quanto a taxas, a possibilidade ou não, de alguma forma, talvez nós não tenhamos, pelo menos na minha visão, levado na devida conta, que é a necessidade de se pensar um sistema misto, composto, amplo, de financiamento das universidades públicas. Senhor presidente, ministro senador, eu gostaria de dar apenas os números, complementando o que o ministro Gilmar acaba de dizer. Quando eu e o ministro Gilmar estudamos na Universidade de Brasília, nos anos 70, eram oferecidas apenas 30 vagas por essa mesma universidade. Vejam, Vossas Excelências, passados 35 anos, a universidade oferece hoje 50 vagas por turno, porque é um absurdo. Dou outros números. As cidades de Paris, Nova York, que conheço relativamente bem, cada uma delas tem cerca de 13 a 15 universidades públicas. Isso é... 13 a 15. Brasília continua com a sua única universidade, que parece ser um santuário, né, de uma pequena, de uma minúscula elite. Nada muda. Quando há a mínima tentativa de mudar qualquer coisa, Deus nos acuda. São dados que me parecem bastante relevantes e indicativos do espírito que está por trás de toda essa discussão. Bom, doutor, realmente, se a nossa realidade fosse tão mais efetiva como desses outros países, provavelmente essa tensão seria muito menor, o problema seria muito menor. Mas, enfim, como nós temos que lidar com a nossa realidade, diante disso eu não posso deixar de concordar com o ministro relator que a medida adotada pela universidade, no contexto, é uma ideia que passa pelo teste do critério hermenêutico da proporcionalidade, porque ela é adequada, é necessária, tem peso axiológico suficiente para justificar as restrições que ela traz a certos direitos das outras etnias, mas, enfim, é um experimento que o Estado brasileiro está fazendo e cujo bom sucesso pode aí, ao longo do tempo, ser controlado e ser aperfeiçoado. Nós estamos num processo de verificar o que é melhor, o que pode ser feito e respeitadas as condições objetivas da nossa realidade. Dentro disso, senhor presidente, eu gostaria de rematar meu voto respondendo a algumas objeções que eu considero as mais relevantes e que guardam, vamos dizer, alguma familiaridade com a matéria estritamente jurídica.
porque eles são importantes no contexto, mas que não me parece destituída de consistência suficiente para justificar outra tomada de posição. Disse que as cotas são discriminatórias, mas, na verdade, essa objeção ignora as próprias discriminações positivas que a própria Constituição formula na tutela desses grupos, dessas classes, dessas comunidades, enfim, atingidas por alguma espécie de vulnerabilidade sociopolítica, e que a Constituição adotou, levando em consideração os próprios valores e princípios que foram positivados. Em segundo lugar, disse que após as universidades, após a obtenção do diploma, há uma reprodução da discriminação. Até pode existir, mas o fato objetivo que nos interessa e que parece mais relevante é que, com o diploma, de algum modo está garantido aquilo que a gente pode chamar o patrimônio educacional dos negros. Acho que esta vantagem compensa, de certo modo, a possibilidade de alguma reprovação no pós-universidade. Por outro lado, se diz também que a sociedade não distingue por identificação étnica. Aqui me parece um ponto delicado, porque, na verdade, este argumento desconsidera a distinção de raça e etnia e subestima o fato de que a discriminação negativa é, em qualquer parte do mundo, como um fenômeno humano, ligado à diferença física, às diferenças ditas fenotípicas. Isto vale até para os Estados Unidos da América do Norte, que adotou a regra do one-drop. Esta regra do one-drop é nada mais, nada menos que um desdobramento desse fato que é a estranheza do branco em relação ao seu semelhante de outra cor, e que está como a raiz irracional de todo preconceito. Por outro lado, a questão do mérito pessoal, quando se diz que tem que ser levado em conta, na verdade ignora os obstáculos historicamente opostos aos esforços dos grupos marginalizados e cuja superação não depende das vítimas da marginalização, mas depende de terceiros. Por outro lado, disse, e nesse ponto eu não posso concordar com o devido respeito, que essas ações afirmativas seriam compensatórias pelo passado e, como tais, ofenderiam, seriam hostis ao princípio da igualdade. A meu juízo, a política pública de afirmação volta-se para o futuro. Ela independe de intuitos compensatórios, reparatórios, de cunho indenizatórios, simplesmente pela impossibilidade, não apenas jurídica, mas de outro ponto de vista, de responsabilizar as gerações atuais por atos dos antepassados. Essas políticas públicas estão voltadas ao futuro. Elas não compensam, elas estão atuando sobre a realidade de uma injustiça hic et nunc. Por outro lado, disse que incentivaria o racismo. Não há nenhum elemento empírico capaz de sustentar essa tese. A experiência até agora demonstra que isso não tem ocorrido, ou se tem ocorrido em escala tão irrelevante que não merece consideração. Disse ainda que as pessoas devem ser avaliadas pelos que elas são e pelo que elas fazem. Só que este argumento esquece que o que as pessoas são e o que elas fazem depende das oportunidades e das experiências que ela teve para se constituir como pessoa. E, finalmente, disse que esse critério da universidade desconsidera o mérito no acesso. Mas eu vejo a coisa de um modo um pouco diferente com o devido respeito. O mérito é, sim, um critério justo, mas ele é justo apenas em relação aos candidatos que tiveram oportunidades idênticas, ou pelo menos assemelhadas. Não é possível usar este critério para aqueles que, no seu passado, não tiveram as mesmas condições de enfrentar este critério a título de justiça. Por essas razões, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do ministro. Obrigado a Vossa Excelência.
Como vota o ministro Gilmar Mendes? Senhor presidente, tal como eu já tinha anotado na decisão da liminar, indeferitória da liminar, esse é um tema extremamente relevante, que é objeto de uma série de polêmicas e que tem dado ensejo, então, até ao tratamento emocional dessa questão. E, claro, o projeto da Universidade de Brasília, o modelo da Universidade de Brasília, como também já foi amplamente enfatizado, é o primeiro projeto, pelo menos, das universidades federais. E, nesse sentido, evidentemente, ele pode ser suscetível de questionamentos e, eventualmente, de aperfeiçoamentos. Quem acompanha toda essa discussão, e eu tive a oportunidade de fazer essas considerações, tanto naquele despacho quanto agora no meu voto, mas eu não vou ler diante, já do adiantado da hora e também da clareza das posições expostas a partir do magnífico voto aqui trazido pelo eminente relator e dos que o seguiram. Eu entendo que algumas pontuações devem ser feitas, tanto tendo em vista o direito comparado, como também a discussão que se trava no Brasil. Por exemplo, presidente, eu me sinto muito confortável para analisar a questão das ações afirmativas, inclusive como aplicação do princípio da igualdade, como foi destacado aqui em vários votos, mas o ministro Rosa destacou com ênfase, dizendo que a própria realização do princípio da igualdade, em muitos casos, exige uma ação, seja do legislador, seja da administração, seja de algum setor, no sentido de realizar essa equiparação. E nós não nos escapa. Recentemente discutíamos aqui a Lei Maria da Penha, agora lembrado no voto do ministro César Peruso. Por que o legislador faz esse tipo de opção? Certamente a partir de algum tipo de referência, né, com base na própria realidade, a incidência da violência específica contra a mulher. Nesse plano, antes surgiram as próprias iniciativas pioneiras, acredito que foi em São Paulo, das delegacias, né, as chamadas delegacias da mulher, né, para exatamente proteger, e a partir de uma verificação de que este segmento acaba sendo sistematicamente violentado e encontra dificuldades, né, na efetiva proteção. Aí não é por acaso que muitas dessas delegacias são também ocupadas por mulheres, para que, de fato, haja essa inteligibilidade, essa compreensão em relação aos crimes que se perpetram nessas relações. Então, não é estranho ao tribunal esse tipo de reflexão. Como também nós temos as políticas sociais de compensação, a própria Constituição preconiza medidas de assistência social, né, nesse sentido também de um desenvolvimento social adequado, de uma contemplação da situação dessas pessoas que, de alguma forma, se revelam em alguma relação hipossuficiente. Mas há um questionamento que é relevante em relação ao modelo da Universidade de Brasília e que não se faz presente em relação, por exemplo, ao caso do ProUni. É que, no modelo da Universidade de Brasília, adotou-se exclusivamente o critério racial. Esse é um ponto que precisa ser enfatizado. Nós vamos discutir ainda a questão do ProUni e lá nós vemos que, a despeito de se enfatizar a questão do
negro, também se leva em conta a questão das pessoas pobres. E esse é um debate que está presente, inclusive, nas críticas que se fazem. Aqui não. Aqui não. Na verdade, esse modelo acabou por estabelecer tão somente este critério, o critério racial. E aí resvalou, inclusive, talvez em razão desse déficit, de ser pioneiro, para uma situação que tem sido objeto de crítica e até de caricatura, que é o tal tribunal racial. De fato, é difícil, presidente, justificar essa ideia do tribunal racial. Embora o modelo, diga-se, um modelo de autodesignação, há um tipo de perguntas que tem sido revelado na mídia, que é feito por esse tribunal, esse chamado órgão de seleção, ou esse tribunal racial. E nós já vimos que ele está longe de ser infalível, como se demonstrou, inclusive, da tribuna, aquela situação de gêmeos univitelinos em que um foi reconhecido como negro e outro não, né? Gerando, então, esse tipo de situação, né, que é de difícil aceitação no sistema como um todo. Então, me parece que esse é um ponto que precisa ser enfatizado. Agora, é um programa, eu tinha destacado isso já quando do despacho de indeferimento, do pedido de liminar, é um programa que já vai avançado. O ministro Lewandowski teve a oportunidade de destacar em seu voto que uma das marcas desse tipo de projeto é a ideia de temporariedade. Eu até diria mais, esses projetos teriam que vir acompanhado daquele tipo de relatório que hoje é muito comum nessas chamadas legislações experimentais, que é um acompanhamento para e passo do seu resultado. Quer dizer, qual é o efeito da política pública em relação ao objetivo que se pretende. Não é possível negar, tendo em vista a realidade que nós temos, o ministro Peluso focou isso muito bem, e nós temos que julgar isto para o Brasil e, obviamente, não para outros sistemas. Não podemos negar que, a despeito de termos um modelo de integração racial e de termos enorme dificuldade na classificação, isso é evidente. Mesmo a autodesignação prepara dificuldades. Quem é branco, quem é negro. Há pouco tempo a mídia publicava aquela célebre declaração do jogador Ronaldo, o Fenômeno, em que ele dizia do preconceito no futebol, e ele dizia, mesmo branco como eu, e aí logo alguém então apontou que não era exatamente assim, não é? Ou pelo menos que ele tinha uma ascendência, não é? Negra. Em suma, nós temos uma enorme dificuldade de fazer essa classificação. Mas, a despeito disto, nós não podemos negar que, em razão da sistemática adotada do nosso desenvolvimento social, isso não foi falado aqui, do modelo escravocrata de desenvolvimento, que, ao fim e ao cabo, e o que interessa é o resultado, o acesso à universidade pública, e é o que interessa aqui, porque a discussão é o modelo da Universidade de Brasília, acaba sendo dificultado. E nós sabemos por quê. Porque, é claro, em geral, essa população, assim entendida, é aquela mais débil economicamente por razões históricas e, em princípio, não logra condições de pagar essa perversidade do nosso sistema, que nós ainda fazemos mais perverso quando não permitimos a discussão sobre alguma forma de financiamento. Quer dizer, só se chega à universidade quem, em princípio, passou pelas escolas privadas, porque esses vão ter condições de enfrentar esse sistema de vestibular, que em alguns casos é um concurso de dificuldade quase que lotérica. Quando nós temos 50 vagas, 60 vagas de medicina e temos centenas de milhares
de candidatos, obviamente que nós sabemos, não é, o grau de dificuldade. E só aqueles que realmente foram muito treinados conseguem passar nesse modelo de seleção de característica universal, especialmente tendo em vista as restrições hoje existentes, a expansão de vagas. O Joaquim mostrava isso de forma muito clara. Veja, entre os anos 70 e os anos recentes, a Universidade de Brasília não logrou aumentar, por exemplo, nem dobrar, praticamente não dobrar as vagas no curso de Direito. E isso explica uma parte dessa tensão que nós estamos a vivenciar. Mas, presidente, eu tenho muitas dúvidas, e eu deixo isso no meu voto, em relação ao critério puramente racial. Porque também aqui não se contempla, ou melhor, permite-se uma possível distorção. Que pessoas que tiveram, embora consideradas de uma determinada raça, mas que tiveram um desenvolvimento educacional absolutamente adequado, agora sejam convidados a trilhar esse caminho facilitário das cotas, porque não se leva em conta o referencial de índole social. Me parece que esse é um ponto que precisa ser discutido. Mas como é um projeto com essa demarcação de caráter de experimentalismo institucional, né, que deve ser reelaborado, hoje nós temos... Uma espécie de rito de passagem. De passagem. Necessariamente. E parte do déficit decorre talvez até do pioneirismo, neste caso específico, não é? Uma vez que já é... Se você me permite, ia dizer, eu até ia considerar isso no meu voto, mas me passou. Eu também preferiria que, vamos dizer, o critério racial fosse aliado ao critério socioeconômico. Eu também preferiria, como objetivo ideal. Mas eu não posso também deixar de assinalar, já que nós estamos num terreno de discussão, que pode gerar, vamos dizer, revisões benéficas do próprio processo, de apontar que vejo uma certa contradição. Eu não conheço exatamente quais são os critérios que são adotados por essa comissão encarregada da apuração dos destinatários das cotas. Mas me parece que há uma contradição, se é verdadeiro isso, de levar em conta elementos genotípicos para permitir a entrada na universidade de quem, pelas características fenotípicas, nunca foi discriminado. E ninguém discrimina alguém porque fez um exame genético para descobrir que o cidadão tem uma gota de sangue. Mas isso não tem sentido, quer dizer, aquele que sempre se apresentou na sociedade pelas suas características externas como não pertencentes do ponto de vista fenotípico à etnia negra, mas que genotipicamente pertence, e a mim parece que isso aí é alguma coisa que não permite que ele seja incluído. Isso é alguma coisa que deveria ser pensado, vamos dizer assim, na reavaliação desses critérios de escolha. Esse é um ponto que realmente me incomoda. Eu anotei isso aqui, chamando atenção para esses aspectos. Né? Fatos que são publicados na imprensa. Né? Em 2004, o irmão da candidata Fernanda Souza de Oliveira, filho do mesmo pai e da mesma mãe, foi considerado negro, mas ela não, por esse assim chamado tribunal racial. Em 2007, os gêmeos idênticos Alex e Alan Teixeira da Cunha, isso, assunto que já foi referido, foram considerados de cores diferentes.